cima, vamos mudar de assunto. Vamos falar então do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que está querendo lançar a Janja, vai ser um dos temas hoje, mas ele deu uma entrevista pro Janja UOL. não, Vamos lá, vamos ver. Guga, ele A está agonia de querendo Jair lançar a Bolsonaro. Janja não, ele... Diário da agonia do Bolsonaro. Brincadeira, né? É brincadeira, né? Olha, uma vez que você exerceu o seu direito à legítima expressão do pensamento, o Bolsonaro não está querendo lançar a Janja, não. O que se pode dizer é que o Bolsonaro estaria pensando... você trocou, o que a gente poderia dizer é que ele estaria cogitando de lançar a Janja. Mas isso ele também não disse. Ele não disse isso na entrevista ao UOL. E é uma coisa que começa a se misturar com a entrevista que ele deu hoje. Isso, no meu modo de ver, foi uma informação plantada pelo seu Silas Malafaia no jornal Valor Econômico, onde está lá, olha, numa reunião que teve em Brasília, Bolsonaro e seus mais leais seguidores, né, ele admite até que possa lançar a sua esposa como candidata a presidente, porque ela está indo muito bem, etc. e tal, papapá. Isso também repercutiu na CNN, que sempre fornece um bom espaço para as coisas que têm a ver com Bolsonaro. Eu prefiro me fixar no que ele disse em on, não em off. Uma suposta reunião que ainda não há uma certeza de que ele disse isso. E aí eu quero começar pelo que me pareceram as coisas mais importantes que ele disse, embora ele tenha falado muito, porque foi uma entrevista ao vivo de 1 hora. A Folha de São Paulo destacou principalmente 2 trechos grandes. O primeiro, Bolsonaro diz, e essas talvez sejam as novidades realmente da entrevista que ele concedeu. Ele diz a certa altura, não tem para onde recorrer mais ali. Ele estava se referindo à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, onde ele é réu em processo por tentativa de golpe, abolição violenta da democracia, organização criminosa e outras coisinhas mais. Então, a respeito disso, ele diz, não tem mais para onde recorrer ali. Se eu for condenado, pronto, acabou. É game over. Acabou, o jogo acabou. Vamos ver como vai ser. E como será a reação da população. Ou seja, Bolsonaro está admitindo que a população vai reagir, o quê? De uma maneira talvez gigantesca, brutal. Ele está sonhando o quê? Com uma intervenção da população, uma oposição da população de tal maneira que leve novamente as pessoas para as ruas? Não sei. Mas foi isso que ele disse. E aí ele disse mais, estou com 70 anos. Pode até achar que eu estou com uma cara boa, mas a carcaça tem 70 anos. Não aguento disputar uma eleição daqui a 8, 10 anos. Não dá mais. Essa, se eu não me engano, é realmente a primeira vez que ele diz isso. E claro que ao dizer isso, ele está fazendo um apelo, ele está se vitimizando, ele está querendo sensibilizar as suas pessoas, tem todo o direito de fazer isso. E aí, a respeito do Supremo diretamente, ele diz, não fico feliz em desgastar o Supremo. Está de brincadeira, parênteses, está de brincadeira. Foi só o que ele fez desde que ele assumiu na presidência da República e continua fazendo. Mas vou retomar o que ele disse. Não fico feliz em desgastar o Supremo. Se fazem pesquisas sobre a popularidade do Supremo, está abaixo do Legislativo, quem diria? Não entendo por que essa perseguição brutal em cima de mim. Não tem perseguição brutal, coisa nenhuma. O senhor Bolsonaro simplesmente se tornou réu. A Procuradoria-Geral da República o denunciou por esses crimes. Ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Se ele for absolvido, ele será candidato a presidente da República, mas não na próxima eleição, porque ele já está inelegível em outros processos que ele respondeu. Ele está inelegível até 2030. Ele não precisa só que o Supremo o absolva desses crimes que ele agora responde como réu. Ele precisa também que seja revogada a inelegibilidade dele, que é, a princípio, até 2030. Essa inelegibilidade só vai aumentar quando o Supremo condenar. Então, é o que ele diz, olha, ele se refere aqui, o jogo acabou, o jogo já acabou para ele é que finge não saber. Agora, não foi só o que ele disse na entrevista ao UOL. Ele disse outras coisas, mais ou menos repetitivas, mas que vale serem destacadas. Primeiro, ele admitiu novamente, porque ele já tinha feito isso, que ele conversou sobre estado de sítio, decretar estado de sítio e estado de defesa com os militares depois de ter perdido a eleição. Hoje, se a justiça disse que a eleição foi limpa, reconheceu e diplomou os eleitos, que não era só Lula, também os deputados e senadores, que em 2022 ou se reelegeram ou se elegeram, não tem que discutir estado de sítio, não tem que discutir medidas de exceção. E ele admite claramente, e já o tinha feito em outra ocasião, que ele conversou com pessoas de confiança mais próximas. É o meu círculo de amizade, eu fui um militar. Aí já é ele tentando justificar que conversou com os comandantes militares para adotar medidas de exceção, que, segundo ele, seriam dentro das 4 linhas. Não tem medida de exceção dentro das 4 linhas. E não tem porque, depois de uma eleição tida como regular, reconhecida pela justiça como normal e limpa, não tem por que discutir. Olha, o que é que a gente pode fazer? Não pode fazer mais nada. É respeitar a lei. E ele não quis respeitar. E ele tentou, sim, dar um golpe. Como não teve apoio suficiente para isso, deixou para lá. E foi assistir o episódio do 8 de janeiro de lá, na segurança de um condomínio nos Estados Unidos. O resto é um pouco de repetição do que ele falou, por exemplo, em outras entrevistas. Ele foi encontrado com o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça dele, foi encontrada na casa do Anderson Torres, que naquela ocasião era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mas estava nos Estados Unidos, licenciado, onde Bolsonaro estava. Foi apreendida lá uma cópia da minuta do golpe. E aí ele diz, não, aquilo ali não teve nenhuma importância, não sei o quê. Como não teve nenhuma importância? Ele também. Aí o Bolsonaro não diz que também no gabinete dele, no escritório dele, pago pelo PL, Partido Liberal, também tinha uma outra cópia. E talvez até mais enxuta, porque essa outra cópia já tinha sido revisada por ele, Bolsonaro. Oi, ele reviu uma cópia. Ele tinha uma outra cópia, quer dizer, não era só o Anderson Torres. E, pô, cópias dessa minuta, ou dessas propostas de minuta, tinha circulando à vontade entre os conspiradores. E ele chama isso de um pedaço de papel. Não é um pedaço de papel. Se é um pedaço de papel, um pedaço de papel que reunia, que expressava a intenção dele e dos demais golpistas de darem um golpe. E é curioso porque uma lei sancionada por Bolsonaro, sancionada por ele quando era presidente da República, classificou tentativa de golpe como crime. O golpe não é o crime quando só consumado. Aliás, não há golpe quando o golpe tem êxito. Quando o golpe dá certo, quem é que vai julgar os golpistas? Não tem mais justiça, não tem mais nada. Não há liberdade de expressão, que é suprimida. Então, muito bem, o Bolsonaro, enquanto presidente da República, sancionou uma lei que diz
É crime tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito e tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Ele sancionou essa lei, está lá a rubrica dele, está lá a assinatura dele, e agora vem com esse papo que tentativa de golpe, se é que aconteceu uma tentativa, não caracteriza o golpe porque não se consumou. Está de brincadeira, é debochar da inteligência dos outros. Exerça o seu direito à livre expressão também. Não, olha, eu vou pegar aqui agora alguns momentos da entrevista do Jair Bolsonaro. Se a gente usar a imagem, a entrevista foi pro UOL, a live cai. O UOL não permite compartilhar imagens assim. Mas, claro, a gente tem aqui as aspas. Então vamos ler algumas aspas do que o Bolsonaro disse hoje em entrevista ao UOL. No início da entrevista, ele aproveitou para falar sobre o histórico. Eu não tenho que provar, ó, vou jogar aqui essa frase, vamos ver diz o que você achou aqui dessas aspas. Eu não tenho que provar que sou inocente. O outro lado que tem que provar que sou culpado. Isso não acontece. Como não acontece? Não está acontecendo? A gente não tem uma série de mensagens trocadas de decreto do golpe, como falou o Noblar, agora encontrado na sala do PL. A gente não tem foto, WhatsApp, aparelho eletrônico, computador e celular que foi apreendido com inúmeras provas de que eles estavam tramando o golpe. A gente não tem os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica que foram convidados para uma reunião onde o Bolsonaro tentou convencê-los a participar do golpe. Bolsonaro, inclusive, levou a minuta do golpe e apresentou para eles uma minuta enxuta, que ele teria mudado e deixado um pouco mais amena, exatamente para tentar convencer o Exército a entrar no golpe. Porque, a princípio, a minuta previa a prisão de todo mundo, acho que até do Rodrigo Pacheco. Aí o Bolsonaro foi lá e deu uma amenizada, porque ele é bonzinho, não. Porque ele sabia que não ia convencer o Exército a entrar se tivesse muito radical a minuta. Mas isso aconteceu. Ninguém nega isso. O Jair Bolsonaro sequer nega que teve tentativa de golpe. Ele só diz que não assinou o decreto. Ele não assinou o decreto. Então, o álibi dele é dizer que não topou o golpe, porque ele poderia ter assinado o decreto. Para que tinha um decreto? Por que tinha a possibilidade de assinar um decreto do golpe se a eleição tinha sido uma eleição limpa? Só dele ter construído isso tudo já é um batom na cueca. E ele só não assinou o decreto porque o Exército ameaçou prendê-lo e disse que não participaria. O Freire Gomes, o comandante do Exército, ameaçou o Bolsonaro na reunião e disse que não participaria do golpe. E aí ele não assina o decreto e a gente vê inclusive a frustração dos auxiliares dele no golpe nas mensagens que já foram conseguidas pela polícia. A polícia já levantou a mensagem, tem um deles que disse: Bolsonaro, se não vai assinar, pelo menos avisa para o pessoal poder passar o Natal em casa. Estava todo mundo no meio da rua ainda. Isso não é prova, Noblar? Veja, quem vai dizer se isso é prova ou não, no meu ponto de vista, quer dizer, voltando à sua pergunta, eu acho que isso é prova suficiente para condenar Bolsonaro e os outros golpistas, que, aliás, muitos deles estão presos. Mas quem vai dizer isso, no final, é a Justiça, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. Porque o Bolsonaro está inelegível até 2030, não por causa de golpe, por outras coisas, abuso do poder político e outras coisas que ele fez e que o Tribunal Superior Eleitoral julgou que seriam coisas suficientes para torná-lo inelegível. E o Supremo não discorda dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Agora é que ele vai ser julgado pela tentativa de golpe, pela tentativa de abolição da democracia, por organização criminosa que era o que existia, na minha opinião, ali dentro, que tentou dar um golpe, derrubar o que está escrito na Constituição como a coisa mais importante que nós temos, que é o Estado Democrático. Se o Supremo disser, olha,
está condenado, sua pena é tal, não tem o que fazer, a não ser que se queira dar um golpe agora contra uma decisão do Supremo, a não ser que se queira fechar as portas do Supremo, e aí seria uma nova tentativa de golpe, que não daria certo. Bolsonaro sabe disso, Bolsonaro e seus cupinchas sabem disso. Então, não é quem vai dizer que Bolsonaro cometeu esses outros crimes que ele é acusado, é a justiça. Se ponto, acabou. E aí o Bolsonaro tem razão, o jogo acabou para ele. Ele sabe que o jogo acabou para ele. Agora, tanto sabe que ele está com dessa coisa de eu quero uma anistia, eu quero uma anistia, eu quero uma anistia, que ele diz que é para os pobres coitadinhos usados como massa de manobra no 8 de janeiro. Não, ele quer uma anistia para ele. E, aliás, hoje ele teve, pela primeira vez, uma boa notícia, anunciada pelo senhor Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e que aspira, já se lançou candidato a presidente da República para enfrentar Lula no próximo ano. O Caiado, numa entrevista hoje à tarde à Globo News, o Caiado disse: olha, vou dar um furo para vocês. Se eu me eleger presidente da República, meu primeiro ato vai ser decretar uma anistia. Ele não citou o nome de Bolsonaro, mas não precisava citar o nome de Bolsonaro. Uma anistia para acabar com essa polarização, para acabar com essas coisas todas, para o país voltar a respirar tranquilo, aliviado. Opa, Bolsonaro, que hoje na entrevista ao UOL reclamou dos governadores de direita, que não o tem exaltado, que não o tem defendido como ele gostaria que fizessem, já ouviu do Caiado que, opa, deixa comigo, se eu me eleger, eu te anistio. O recado do Caiado claramente foi isso. Nessa entrevista ao UOL, o Bolsonaro foi provocado e aí respondeu sobre essa questão da próxima eleição, caso ele não seja candidato, o que é que ele vai fazer. Aí ele repetiu que, primeiro, ele só decidirá isso aos 11 segundos, ele usou uma expressão assim, aos 11 segundos do término do prazo que ele teria para se candidatar a presidente da República. Ele acredita que esses 11 segundos seriam só lá no final de outubro do próximo ano. Ora, se isso aí for verdade, ou fosse verdade, porque eu acho que ele está jogando com isso, ele está dizendo o seguinte: eu não vou apoiar ninguém até setembro do próximo ano, ou agosto. Isso significa o quê? Quem é o governador, a não ser o Caiado, que vai topar sair candidato a presidente da República, que terá que sair em abril, 1º de abril, não é o dia da mentira não, mas é 1º de abril, seu Tarcísio, governador de São Paulo, para sair com tranquilidade candidato a presidente da República, acreditando que terá o apoio de Bolsonaro, ele terá que sair até o dia 1º de abril, largar o governo de São Paulo. Ele vai se arriscar isso, sem garantia de que o Bolsonaro vai apoiá-lo, já que Bolsonaro está falando em só anunciar apoio lá para agosto, setembro, caso ele, Bolsonaro, não seja o candidato. E aí começam essas cogitações. Bom, então o que é que ele vai fazer? Vai lançar um parente? Vai lançar a Michele? O Bolsonaro está elogiando a Michele, mas está elogiando a Michele agora, só um minutinho, Guga. Ele está elogiando a Michele agora porque ele precisa ter uma carta na manga, sabendo mais ainda, como ele sabe que não será o candidato. Agora, ele não está dizendo com todas as letras que vai ser a Michele. Ele não vai dizer isso por enquanto. Por quê? Porque ele mesmo que ele falou da Michele? Pode, por favor. O que ele falou da Michele foi isso aqui. Olha, confesso. Primeiro ele disse, direita sem Bolsonaro. Hoje ao UOL, a gente está falando da entrevista do Bolsonaro ao UOL. E aí o Bolsonaro, claro, foi perguntar sobre Michele. Aí ele falou, direita sem Bolsonaro não existe. A Michele não pediu para entrar em pesquisas.
botaram o nome dela. E ela tem aparecido à frente do Lula. Pode ser candidata? Não sei. Depois, sobre as candidaturas, né, a 2026, além da Michelle, ele disse: eu não posso bater o martelo agora. Certas coisas, se você externar, eu vou deixar de ser uma pessoa procurada. Já está definido. Já deixou no ar, como se já tivesse definido, mas que só vai ficar na miúda, que se falar agora vai deixar de ter importância e que não vai falar nada agora. Então, assim, são mensagens que não dá pra gente ter certeza do que ele quer passar. Ele continua ventilando a Michelle. Ele continua colocando a Michelle, mas ao mesmo tempo fala não sei. Depois diz que tá definindo as coisas dele, mas que não vai falar, senão vai perder importância. E aí, o Jair Bolsonaro, pelo jeito, como tá dizendo, claro, só no que vem que ele vai definir. Só no que vem. Mas diga, Noblar. O que Bolsonaro se diz não se escreve, embora a gente teime em escrever, né? Até porque ele disse, as pessoas querem saber, ou uma fatia da população quer saber, então a gente fica ouvindo Bolsonaro todo dia e ele repetindo mais ou menos as mesmas coisas todos os dias, e a gente destaca, valoriza, mas enfim, essa é uma outra discussão. O Bolsonaro também disse nessa entrevista que você falou ao UOL, ele falou isso a respeito da Michelle. Quanto ao Tarcísio de Freitas, quando ele falou, ele disse que o Tarcísio tem uma dívida de gratidão. Eu não sei se é o Tarcísio que tem uma dívida de gratidão com ele ou se Bolsonaro tem uma dívida de gratidão com o Tarcísio. Eu não entendi direito, ficou confuso isso. Mas ele diz também, falta experiência ao Tarcísio. Ele faz essa restrição ao Tarcísio. E a menção que, ao meu ver, ele faz a Michelle não a credencia necessariamente para ser ou para deixar de ser candidata a presidente da República. Apenas esse é um trunfo que ele quer guardar. Porque senão, como ele mesmo reconhece, ele perderá a importância, a relevância. Ninguém vai mais procurar Bolsonaro se ele disser amanhã, se ele disser até o fim do julgamento dele, olha, eu vou apoiar Tarcísio, ou eu vou apoiar Michelle. Ele até falou no caso da Michelle, que a Michelle poderia virar presidente da República e ele chefe da Casa Civil. Quer dizer, ele quer continuar mandando, mesmo não sendo presidente. Mas, enfim, ele diz isso para não perder relevância. Se vai lançar Michelle depois ou não, eu não sei. Eu não estou na cabeça dele. Eu não sei se ele vai fazer isso, se ele vai apoiar Tarcísio, se ele vai dizer, mas sei que para pelo menos apoiar o Tarcísio, ele tem que chegar até o fim deste ano amarradinho e combinado com o Tarcísio, porque o Tarcísio não vai largar o governo de São Paulo, que ele tem nas mãos, que ele tem tudo para se reeleger, para ficar esperando durante a campanha que o Bolsonaro apoie ele. E se não apoiar, aí como vai ser? O Bolsonaro, o Tarcísio viu isso na última eleição municipal em São Paulo, quando aquele influenciador, como é que quase foi para o segundo turno, como é o nome dele? O candidato que se lançou, quando o Pablo Marçal se lança candidato a prefeito de São Paulo, Bolsonaro, que já tinha um compromisso de apoiar o atual prefeito, que foi reeleito, que era candidato à reeleição, Ricardo Nunes, o Bolsonaro ficou em cima do muro até a última hora. Só foi declarar o seu apoio para valer ao Ricardo Nunes no segundo turno, porque ficou com medo que como é mesmo o nome dele? Que o Pablo Marçal fosse para o segundo turno. Ele tinha medo de perder uma fatia do seu público da extrema-direita, que já estava indo para o Pablo Marçal, independentemente do Bolsonaro dizer ou não se apoiaria o Pablo Marçal. O Bolsonaro não é confiável. Os seus aliados políticos sabem que ele não é confiável. Então vai ter que dizer, olha, e Bolsonaro você acha que vai apoiar qualquer outro candidato que não garanta para ele que, olha,
A gente vai, se eu chegar lá, como o Ronaldo Caiado já disse hoje, se eu chegar lá, eu vou te anistiar. Fica tranquilo. E ainda não vai bastar para Bolsonaro. Ele diz, vai me anistiar e que mais? Quais são os cargos que vai dar no governo para eu indicar? É uma coisa complicada isso, entendeu? Bolsonaro não quer abrir mão do poder que ele já perdeu. Ele quer resgatar esse poder, mesmo não sendo esse poder resgatável. Nem ele é resgatável mais. Mas é do jogo. Olha, E ele fica aí repetindo. E a gente aqui comentando. por E ele último, tenta botar a Michelle tá na boca acabando. de todo mundo. Por último aqui, eu Não, vou ainda tá falta acabando, aqui então 6 minutos. deixa eu só ler mais. Ainda faltam 6 Então, eu tô minutos. falando por último Pode por ler, isso. pode ler. Eu sei, por isso. Por último, por isso, eu sei que depois que eu Pode ler isso ler. aqui, você vai falar 6 minutos, você tá falando. Então vamos lá, mais uma frase dele. Olha como é que o Bolsonaro é um chantagista, cara. Olha como é que ele continua ameaçando a democracia. Acho que todo mundo quer a pacificação. Acho que todo mundo quer a pacificação. Se dependesse de mim, já estava tudo resolvido. Mas o outro lado quer realmente ir avante nessas questões do golpe. Ele estava falando sobre o golpe. Eles querem continuar julgando golpista. Enquanto julgar golpista, não tem pacificação. É essa a mensagem de Jair Bolsonaro, Ricardo Noblar. Pois é, agora, por último, o que eu diria a respeito do Bolsonaro, eu destacaria dessa entrevista dele hoje ao UOL, é o seguinte, é quando ele diz que, quando tentaram abordar com ele o que era uma coisa natural, vem cá, o senhor se arrepende da forma como conduziu o país durante a pandemia? Pandemia essa, digo eu, que matou mais de 700 mil brasileiros no período de governo de Bolsonaro. No período de governo de Bolsonaro. Então, o pessoal que diz, o senhor se arrepende de alguma coisa? Talvez ter conduzido mal? Não. Ele disse que não se arrependia de nada. Ele se arrependeria, talvez, de algum ter exagerado, a frase dele é exatamente isso. Posso ter exagerado algumas palavras, sim. Algumas palavras, sim. Mas não se arrepende da maneira como conduziu o país durante a pandemia. Oi! Ele chamou a pandemia de gripezinha. Ele disse que não era Covid. Ele imitou uma pessoa morrendo asfixiada. Ele disse com todas as letras, morram os que tiverem que morrer. E não se arrepende de nada disso. Ele pregou a quebra do isolamento social, das medidas de isolamento social adotadas por quase todos os governadores desse país, ou por todos. A preocupação dele, como ele disse, precisava salvar a economia, ou seja, o destino do governo dele, que ele achava atrelado à economia. E aí, morram os que tiverem que morrer. E não se arrepende de nada. E diz com essa disfarçatez, com esse cinismo, que não se arrepende de nada, não se arrepende, inclusive, de não ter se vacinado. Ele diz isso também. É essa a figura que quer resgatar a possibilidade de voltar a disputar a eleição? Deixa ele com o Supremo, vamos ver o que é que o Supremo decide. Vamos ver o que o Supremo decide. Vamos agora entrar no último momento aqui da live. Eu vou ler só mais um momento de Jair Bolsonaro hoje, da entrevista dele para o UOL. É justo o que está acontecendo? Pergunta Jair Bolsonaro. O que está acontecendo não é apenas o Bolsonaro. Eles, o Judiciário, o STF, querem eliminar a direita do Brasil. Não vão conseguir fazer isso. Mas a forma como está sendo feita nos atrapalha e muito. Tá aí, Bolsonaro, além de dizer que só tem pacificação se acabar os processos, foi isso que ele falou, agora ele está dizendo que a direita é perseguida. Ele não cometeu nenhum crime, ele não tentou dar um golpe, ele não convidou o exército para corromper a eleição, ele não tentou
impedir a posse do Lula, ele é uma vítima, assim como a direita. Ele se coloca como direita, ele não se coloca como extrema direita. Você não é direita, Bolsonaro. Respeita a direita ela conversa, a direita ela tem diálogo, a direita faz política. O que você fez foi tentar dar um golpe. Desde o primeiro momento que Jair Bolsonaro é lançado candidato, é só olhar o vídeo dele na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. O Jair Bolsonaro dizia já no primeiro dia dele que ia dar um golpe. E ele tentou dar um golpe, foi a única promessa que ele tentou cumprir. Mas vai lá, Noblat, vamos terminar agora com Bolsonaro dizendo que a direita é perseguida. Não,